Então, aí começar a entrar no tema, né? A gente pensou em fazer algo, como a gente está a menos de um mês das eleições, a gente quer inserir nas lives aqui, toda semana, falar um pouco a respeito de alguma coisa relacionada às eleições para ajudar você na sua escolha, né? Então, assim, eu vejo que a gente faz as coisas meio que sem saber o que a gente está fazendo, né? Então, a gente gostaria de trazer algumas ferramentas para que você possa fazer boas escolhas agora, no dia 2 de outubro. E outra, Lembrando. gerar conhecimento também, porque conhecimento é sempre bom, né? É sempre bom a gente ter conhecimento, adquirir novos conhecimentos, continuar aprendendo, porque a vida é um eterno aprendizado, né? Se você deixar de aprender, quer dizer que você morreu. Então, você vai aprender até o final. Então, queira aprender sempre, adquira novos conhecimentos, esteja sempre buscando novos conhecimentos, porque é bom, porque é salutar, é bom fazer o nosso cérebro trabalhar, porque se a gente não adquirir novos conhecimentos, o que você vai fazer com o seu cérebro? Você vai deixar ele lá estancado, estagnado? Então, não faça isso, tá? Adquira novos conhecimentos, tá bom? Fica a dica da tia Meire aí para você. Então, assim, a gente fez um corte da live algumas semanas atrás, ali, falando sobre nosso posicionamento com relação à escolha, né, política, e hoje, a gente quer, a partir de hoje, na verdade, é informação, né, o que a gente quer trazer é para que servem determinados cargos que nós vamos votar. A gente falou naquele corte que a gente geralmente está preocupado com a eleição para presidente e esquece que você vai votar mais 4 vezes, além para presidente, Isso, né? além do presidente, nós vamos escolher outros representantes, e é muito importante nós sabermos a função de cada um deles, porque o brasileiro geralmente não sabe a função de nenhum dos nossos representantes. Não sabe qual é a função de um deputado federal, de um deputado estadual, não sabe a função de um senador, não sabe a função de um governador. Então a gente fica aí perdido. E geralmente, no final das contas, nos 4 anos que essas pessoas vão nos representar no cenário político do nosso país, nós às vezes esquecemos até em quem votamos. Muitos até esquecem, nem sabem, nem lembram. Vão votar agora em outubro e nem lembra quem votou na eleição passada para deputado estadual, para deputado federal, para senador. Então, assim, a gente não quer que você faça isso. A gente não quer que você se esqueça de quem são os representantes que você colocou lá, né, no cenário político brasileiro para nos representar. No cenário político tanto brasileiro quanto no cenário político do seu estado. Então é bem importante, por isso que nós vamos fazer isso vai sempre falar alguma coisa de utilidade pública para você, para que você entenda esse momento de eleições, esse momento de certame político, para que você saiba em quem você vai dar o seu voto e para que você depois possa cobrá-lo, porque quando você elege um representante, você tem todo o direito de cobrar esse representante do que ele está fazendo com o seu voto, porque você colocou ele lá para te representar no cenário político, tanto estadual quanto federal. Então, é seu dever saber quem você está colocando lá e seu dever também cobrar esse seu representante. Faça o seu papel como eleitor, por favor. Não tenha somente voto útil, não seja um eleitor que vai fazer aquilo que mandaram você fazer. Pense, você tem inteligência, como a tia Mary falou, exercite o teu cérebro, aprenda e, por favor, não faça bobagem, tá? Pense no que você vai fazer nas eleições. O Marcos colocou aqui, teve o grupo que postei o vídeo que a gente falou lá, que a gente fez o Rafa fez uma capa polêmica, né? Fui obrigado a excluir só por causa da capa. O problema é que o pessoal vê a capa e não assiste o vídeo, né? Então é complicado. Para você ver o grau de, infelizmente, é triste dizer, mas o grau de ignorância do brasileiro. Porque à medida que você não consegue olhar uma capa daquela e não consegue nem ver o vídeo, por quê? Porque a capa tem uma pessoa que você não gosta, porque você é contra politicamente falando, aí já começa o seu nível de ignorância, porque a gente só pode debater algo que a gente conhece. Nós não podemos debater algo de coisas que a gente tira da nossa cabeça sem nenhum fundamento. Se você não tem conhecimento, você não pode refutar nenhuma ideia. Eu só posso refutar uma ideia se eu conheço as 2 ideias das quais estamos debatendo. E aí sim ter o quê? Uma ideia relevante e que seja uma ideia sem ser senso comum, mas uma ideia fundamentada que possa que possa refutar a outra ideia em debate. Se eu não tenho conhecimento, eu não consigo refutar nenhuma das ideias. E aí eu só vou reproduzir ignorância e fake news, que é o que está acontecendo no nosso país hoje, está atolado em fake news. E como as pessoas caem rapidamente e super fácil em fake news. Tome muito cuidado.
Bom, então hoje a gente gostaria de começar essa série especial aqui, antes de entrar no tema da live, como um elemento ali de informação pública, né, de utilidade pública, para que serve um senador. Você vai votar para Senado, né? Essa eleição nós vamos escolher um senador. Um senador. Né? O mandato de senador são 8 anos. 8 anos, ó, pensa bem, hein? Vai colocar Então, uma pessoa o cara lá, vai ficar lá 8 vai ficar anos. lá 8 anos. Então, na próxima eleição trocam 2, nessa eleição troca 1, são 3 por estado. Bom, primeiro, a gente precisa entender o sistema legislativo brasileiro. O nosso sistema é um sistema que é bicameral, são 2 câmaras legislativas, que é a Câmara dos Deputados e que é a representante do povo. E você tem o Senado Federal, que representa as unidades da federação. Isso mesmo. Por isso, cada estado tem o mesmo número de senadores, 3 senadores por unidade federativa, que são os estados. E não importa o tamanho do estado e nem o número populacional desse estado. O Senado ele vai reunir representantes de cada unidade federativa da nação. Por isso, cada unidade tem o direito de eleger 3 senadores, tá? O que é diferente na Câmara dos Deputados, onde nós vamos eleger deputados à medida que a medida do tamanho do estado, tamanho populacional, porque nós estamos elegendo representantes daqui, do meio de nós, do povo. Então, os estados que são mais populosos vão ter proporcionalmente mais representantes dentro da Câmara de Deputados, diferente do Senado, que o Senado, como ele vai representar os estados, todos os estados têm o direito de eleger o mesmo número de senadores, ok? Então, você tem 81 senadores, 3 por unidade da federação. E diferente, né? O modo de eleição de um senador é a maioria simples, ou seja, o que for mais votado ganha. Nessa eleição só tem uma vaga, então aquele candidato do seu estado, também é importante dizer isso, né? Você vota só nos senadores do seu estado. Às vezes você quer votar no senador de São Paulo, de Rio de Janeiro, de outro. Não, você tem que votar no do seu estado. É de Minas, aqui do Paraná, enfim. Né? Ele vai representar o seu estado. A gente está mal de opção no Paraná, mas tudo bem. Então, aí você tem que fazer a escolha. Então, nessa eleição, o mais votado do estado todo vai ganhar. Diferente dos deputados, que a gente vai falar sobre deputado federal. A gente vai falar depois deputados, okay? Mas é proporcional, ou seja, é outra maneira de se eleger. Né? Não é a mesma coisa, tem as coligações que são de partido e tal. Tem alguns que puxam voto e levam outros junto com ele, enfim. Mas o Senado é a maioria simples. Então, aquele que for mais votado ganha vaga e vai ficar por 8 anos no seu mandato. No seu mandato, por isso que você tem que escolher e ser bem seletivo. O que é importante? E escolher bem. É importante aqui, dentro dessa perspectiva, o Senado é um grupo mais seleto, são poucos senadores, então, geralmente são mais experientes, como pré-requisito eles têm que ter no mínimo 35 anos de idade para ser senador e tal. Então, se exige uma experiência... Antigamente era 45, agora diminuiu. 35. Você tem uma experiência maior. Muitos desses senadores acabam sendo escolhidos para participar de cargos dentro da estrutura do governo executivo, ou são chamados para ministros, ou ocuparem cargos importantes dentro da estrutura do Estado brasileiro, enfim. E por que isso é importante? Porque geralmente você vota num cara, aí passa um tempo, ele vai ser chamado para ser ministro, por exemplo, do governo atual. O que acontece? Ele deixa vago o cargo dele de senador e vai assumir um suplente. Por isso que você, além de conhecer o seu candidato, você precisa saber quem são os suplentes. Né? O senador coloca 2 suplentes ainda, né, dentro da chapa. Você vai ver o santinho dele lá, né, o papel do senador. Tem ali o nome do senador. Ainda? Não sei. Né? Mas quando tem o banner, Mas na internet fica aparecendo aí, galera. O banner do cara tem o nome dele grandão e pequenininho tem suplentes, fulano e ciclano. Por que é importante? Existe uma chance grande de que o candidato oficial acabe assumindo alguma coisa lá na frente e deixa o cargo vago, quem assume é o suplente. É o suplente. Acabou de acontecer aqui no atual governo, um senador foi chamado para assumir um ministério dentro do governo atual e assumiu o suplente. Quem que era o suplente do cara? A mãe dele.
A mãe A do mãe cara. dele como suplente, A cara. mãe assumiu o mandato do cara, Não, porque... tudo bem, né? Não. Fazem tudo em família, não há tudo bem, nepotismo. Então, assim... Não é tudo bem, nepotismo. Então, assim, por isso é importante você saber quem é o suplente, porque sabe que se no caso dele abrir mão do mandato, o suplente assume. Então, quem que é o suplente? Você está votando em todo mundo, tá? Mas não votei nesse cara. Não, você votou, porque a chapa tem lá o senador tal, o candidato tal é o principal, suplente 1, suplente 2. Então, assim, olhe também o currículo do suplente, porque às vezes você pode surpreender negativamente, né? Com o suplente que vai ficar 8 anos sem ninguém ter votado nele, né? Você vota em um cara e ganha outro votou cara. Nele, porque você votou no cara, você está votando no suplente também, né? Tá, mas você não tem intenção de votar no suplente, né? Você nunca pensa no suplente. Então, estamos aqui... Essa é uma coisa que geralmente a maioria nem lembra. Não, nem que existe, sabe que existe. Né? Muitos nem sabem que existe, né? Então, escolhe seu candidato. Não, vou votar nesse cara, porque esse cara eu gosto do posicionamento, das bandeiras, vou votar nele. Então, dá uma olhada, quem são os suplentes dele? É fulano. Quem que é o fulano? O que ele fez? Né? Às vezes o cara já está cheio de problema aí na justiça eleitoral, já aprontou um monte e está lá como suplente para voltar de maneira indireta. Às vezes até um acerto, né? Não, se você ganhar, você vai ganhar um ministério e o suplente assume a vaga, tá tudo em casa e tal. Então, toma cuidado, dá uma olhada nisso aí também, porque isso é importante, né? Uau! Tá chovendo mensagem para mim. Então, dá uma olhada nisso, tá? Aí, assim, separamos aqui para não ficar muito longo esse corte aí que o Rafa vai fazer depois, para a gente postar também, quais são as funções de um senador, porque você vai votar no cara, você tem que saber para que você está. Os cargos políticos são os únicos cargos que a gente vota em alguém, como se você estivesse pegando o currículo de alguém para escolher alguém, só que você não sabe qual é a função que a pessoa vai executar. Estou contratando alguém, mas não sei para quê, né? Então, assim, o senador tem algumas funções que são muito específicas, né? A primeira delas é participar de comissões internas dentro do Senado. Né? O papo pode ser chato, mas é importante você prestar atenção, pelo menos agora, para que você faça uma escolha decente agora, daqui menos de um mês. Então, assim, participar de comissões. O Senado tem várias comissões internas que são importantes, porque definem uma série de questões importantes para a minha vida e para a sua vida, né? Para as nossas vidas. Então, por exemplo, tem a Comissão de Economia, tem a Comissão de Segurança, tem a Comissão de Educação, onde se analisa uma série de projetos de lei que são enviados para lá dentro dessas áreas, antes de chegar no plenário, para ser analisado por todos os senadores. Existe um grupo pequeno de senadores que analisam esses projetos. Então, assim, se o seu candidato tem uma bandeira mais voltada para a educação, provavelmente ele, se for eleito, vai fazer parte de uma comissão interna ali de educação. Então, é importante que você escolha o seu representante para que as suas bandeiras sejam bem representadas lá no Senado. Ok? Então, essa é a primeira função. Escolha pessoas experientes nas suas áreas de atuação. Não escolhe um noob lá que nunca fez nada. Quem é o cara? YouTuber. Fiz tal coisa. Ou quem que é o cara? Influenciador digital. Não. Escolhe alguém que tem experiência na área que você está buscando, né? Para não sofrer, porque assim... não vai colocar um influencer lá, gente. Faz esse favor pra gente, por favor. Então... Não coloca a gente que, né? Nada a ver, que não vai fazer só bobagem. Né? Porque hoje em dia a maioria lá é só bobagem que faz. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A CPI da pandemia, da Covid, revelou um show de horrores do Senado. Assim, que é um nível que nem o português os caras sabem falar. Não sabiam falar nem o português direito. Sim, você está representando a nação, assim, você é um dos principais. Aí, assim, você vai lá e não consegue, afronta, espanca a gramática portuguesa. É complicado demais isso. Então, analisa bem, faz uma análise. Vou tirar uma semana para escolher o candidato ao Senado. Faz a pesquisa, analisa as opções, escolhe direito, pelo amor de Deus, né? Outra questão, ele representa o eleitorado. Então, assim, o que ele promete lá que ele vai fazer, né? Tem muita coisa que eles prometem que eles não podem fazer, porque nem é da que não é da alçada deles. Eles não podem fazer coisas que eles pedem. Fazer.
O senador, por exemplo, eles vão revisar as leis que vêm da Câmara, eles não vão propor, eles até podem propor projetos de leis, mas esses projetos de lei, eles vão vir primeiro da Câmara dos Deputados para que eles analisem, eles vão revisar, e se esse projeto de lei for algo decente, que se encontre, que se encaixe dentro da Constituição brasileira, porque não pode fugir, né, da nossa Constituição, e que possa ser feito, aí eles vão revisar esse projeto, vão devolver para a Câmara, e daí que a coisa vai andar para chegar até o presidente, tá? Então, assim, você tem que saber que essa é uma função dos senadores. Eles revisam os projetos de lei que vêm da Câmara dos Deputados. Então, como o Senado é uma Câmara revisora, você tem que escolher alguém experiente, porque esse cara que você escolher para o Senado, ele vai pegar a lei que chega do Congresso e vai analisar se é constitucional aquela lei, porque muita coisa que se propõe lá na Câmara, porque o Congresso é um show de horrores, né? Então, assim, tem gente de tudo quanto é tipo lá, e às vezes não é lá dos melhores, lá a gente escolhe, né? Então, assim, escolheu o Senado, é uma Câmara que barra muita coisa bizarra que chega do Congresso. Então, não bota um cara que nunca teve cargo para nada. O cara não foi vereador, não foi deputado, não tem experiência nenhuma no legislativo, e aí, não, quero ser senador da República agora. Peraí, mas você tem que ter um mínimo de experiência para estar aqui, né? Como se fosse, primeiro eu sou deputado, governador, sei lá. O cara tem algum tipo de experiência para você colocar o cara lá, porque ele tem que analisar a lei que vem. Não, essa lei aqui, a Constituição é contra essa lei, ela não está dentro da Constituição, nós vamos barrar. Se passa pelo Senado, vai para aprovação ou veto do presidente da República. Então, assim, escolha alguém capacitado. Alguém que saiba o que está fazendo, que consiga fazer essa revisão de forma adequada, né? E aí, assim, que tem experiência no que está fazendo, não simplesmente um bobo da corte que vai ser comprado por qualquer onda que tiver lá dentro, porque lá dentro, infelizmente, você não age sozinho, tem grupos, sim, né? Que acabam ali tentando comprar maioria para aprovar leis ou não, para fazer com que a revisão dessa lei, dentro do projeto de lei, vão ter várias emendas, e aí, de repente, eles podem se unir para comprar o voto de para que a revisão não aconteça, ou aconteça cortando partes daquele projeto de lei. Então, tem tudo isso, há vários conchavos dentro do Senado, e se você elege também aquelas raposas velhas que já tem tudo muito organizado lá dentro, é gente que está lá só para ser comprada, né? Comprada para que várias leis passem, para que cheguem até o presidente, sejam sancionadas e tudo mais. Então, a gente tem que pensar muito bem nessas pessoas que nós estamos elegendo para esses cargos. Além disso, o Senado, ele é o responsável por julgar os problemas que aconteçam na presidência da República. Veja o quanto o Senado é importante. Essa é uma importância muito forte, né? Porque os senadores, eles vão o quê? Eles vão ter a responsabilidade de julgar quaisquer crimes que aconteça, né, na presidência da República. Aí você tem dois tipos de crimes que podem ser cometidos pelo presidente da República, que são os crimes de responsabilidade, aqueles que acontecem dentro do mandato, né? Acontece durante os 4 anos do mandato do presidente. Esses são abertos exclusivamente pelo presidente do Senado, né? Então, ele que vai fazer esse processo começar a funcionar, né? Você tem uma outra maneira do presidente ser incriminado, digamos assim, que é os crimes comuns, só que aí quem faz isso é o Procurador-Geral da República, que precisa colocar ali, né, e colocar para andar. Então é importante, né, que esses sejam muito bem escolhidos aí para que os crimes que sejam cometidos no Executivo Federal possam ser julgados com imparcialidade dentro dessa questão. Então, o Senado é responsável em julgar essas questões também. Então, olha a responsabilidade, né? Além do presidente, eles também são responsáveis por julgar crimes de ministros do Supremo Tribunal Federal, o próprio Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, né, Conselho Nacional de Justiça e também o alto escalão ali do Ministério Público Federal também são questões que passam pelo Senado. Então, você ter um Senado que seja independente, que tenha autoridade para isso,
é importante porque você tem a certeza de que crimes que sejam cometidos nas altas hierarquias da federação, eles vão ser, não vão passar em branco, né? Eles vão ser julgados e vão ser colocados em pauta. Não vai se passar e ninguém vai fazer nada com coisas erradas que estejam acontecendo dentro dos limites ali dos mandatos desses personagens, que tem muito poder na República. O sistema presidencialista dá muito poder, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, próprio presidente da República. Então, o Senado é meio que aqueles que fiscalizam esse trabalho. Fiscalizam esses poderes aí. E julgam, né, no caso de... encontrarem irregularidades e tudo mais. Então, é importante, essa figura é muito importante na organização do sistema democrático brasileiro, né? Outra função é autorizar, né, cargos, né, que sejam escolhidos pelo presidente da República. Então, o Senado ratifica as indicações que o presidente dá. Por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é indicado pelo presidente, ele vai ser julgado, né, avaliado se ele preenche os requisitos que o cargo pede, e também vai ser sabatinado pelo Senado para ver se ele tem condições de se tornar um ministro do STF. Então, assim, escolher um bom senador também te dá garantia de que você vai ter outros cargos bem escolhidos dentro da organização, né? Então, veja quantas coisas importantes um senador faz e talvez você não sabia para que eles existem, né? Então... O Samuel está indo embora. Boa noite, Samuel. Boa noite, obrigado Samuel. por ter Tchau, vindo tchau. aqui. Um abraço para você. Abraço. Então, quero que você coloque nos comentários aí, você já sabia dessas coisas? Você tinha a noção de que um senador fazia todas essas coisas, né? E que eles tinham toda essa função e todo esse poder, né? Porque é um poder enorme na mão do Senado. Então, e que nós, muitas vezes, nem imaginamos e aí votamos em qualquer pessoa para assumir esse cargo na nossa federação. Então, tomem cuidado. Então, assim, esse é o primeiro episódio, digamos assim, do nosso, sei lá, Parábolas nas Eleições, talvez, né? Onde a gente vai falar nas próximas lives sobre o que um deputado federal faz, né? O que um presidente da República faz, o que um presidente está fazendo, né? O sistema presidencialista brasileiro, como que funciona esse sistema. Então, fique ligado nas próximas lives até a eleição, a gente vai trazer toda live, um trecho dela, para a gente conversar sobre isso, porque eu acho que agora é o momento, né? Sim. Agora é a hora de escolher, né? Não adianta reclamar depois, a gente escolhe, né, gente desqualificada, depois fica reclamando nas redes sociais, xingando o político. Então, assim, quem coloca o político lá somos nós, né? Então, assim, agora é a hora de escolher, agora é a hora da gente analisar. O poder de decisão está nas nossas mãos, por isso que nós temos que ter conhecimento e saber o que nós estamos fazendo para não chorar depois e para não ficar reclamando depois. Então, saiba quem são as pessoas que você vai votar, quem são os seus representantes, isso é extremamente importante, porque nós estamos escolhendo representantes que vão representar a nosso favor ou contra nós. Então assim, depois não adianta chorar. Diferente da Câmara dos Deputados, onde tem bancadas específicas, né, onde tem grupos ali, a gente sempre fala isso, né, cada grupo se organiza para eleger os seus representantes, o Senado representa o Estado. Então, assim, não adianta muito você ficar escolhendo um senador ali, porque eu faço isso, não, ele representa o Estado, então ele representa todo mundo, né? São 3 por Estado, então não tem muita margem para você ficar ali, eu acho que ali vai mais a competência dele, do currículo do senador, para ajudar você. Muito, muito interessante essa análise, né? Olhe para o senador, mas a partir do currículo que ele tem, da experiência, da vida pregressa dele, qual a experiência na política, sabendo que a Câmara revisa os projetos da Câmara dos Deputados. Então, o Senado, né, revisa os projetos que vêm dos deputados, então ele tem que ser experiente para poder analisar isso, né, com isonomia, para poder dar um encaminhamento ou barrar projetos que sejam ruins para a nação. Então, a gente pode, eu acho que agora, com essas informações, talvez você possa fazer uma escolha melhor, né? Uma escolha mais assertiva para o cargo de senador, né? Lembrando que só tem um cargo disponível agora, então é só o mais votado vai receber, né,
essa graça aí, né, de ficar 8 anos como senador da República. Como senador da República. Ok? Então, o pessoal falando aqui que não sabia de tudo isso. A Camila está aqui. Oi, Camila. Oi, Bom, Camila. aprendi muito sobre senador. Agora sei um pouco mais o Natan. Aí, agora sei um pouco mais. A Camila comentando aqui também que aprendi muito sobre o senador. Larissa falou que também não sabia de tudo isso. Então, a ideia é a gente qualificar nosso voto, né? Com isso, a gente só pode fazer isso com informação, né? Então, é importante a gente ter essa perspectiva aí.